A palavra ou sistema no contexto deste vídeo não se refere a um sistema político, cultural ou religioso específico. Relaciona-se com o que parece estar subjacente a tudo, o que provoca uma infinidade de comportamentos humanos e estados mentais como a raiva e a ansiedade, nomeadamente a própria escravização aos caprichos do nosso ambiente. Quando olhamos para a condição humana, notamos que a maioria de nós é inteiramente controlada por um mundo fora de nós. Quando conseguimos o que queremos, ficamos felizes. Mas quando isso nos é tirado, ficamos tristes. Os elogios que as pessoas nos fazem nos animam, mas a antipatia deles nos deixa infelizes. Quanto mais queremos algo, mais estamos dispostos a sacrificar para consegui-lo. E quanto mais nos opomos a algo, maior será o preço que estamos dispostos a pagar para evitá-lo. Estas cadeias de desejo e aversão, amor e ódio, gosto e desgosto, deixam-nos com medo e abertos à manipulação através da vergonha e da culpa, o apelo de grandes empresas, partidos políticos, cultos e outras forças externas que querem algo de nós. E assim, o mundo nos governa como um cavaleiro de burro com uma cenoura no palito, que a maioria de nós segue desde o nascimento até a morte, como o gado obediente que somos. Mas e se decidirmos rejeitar a cenoura? E se decidirmos escapar do sistema? A antiga filosofia do estoicismo preocupa-se em alcançar a liberdade dos caprichos do meio ambiente. Porém, não alcançamos a liberdade do sistema destruindo o que nos rodeia, pois o mundo externo não tem culpa aqui. O universo faz o que faz. E mesmo que tenhamos alguma influência sobre ele, em última análise, não podemos comandá-lo. Tal como a luz do sol, a chuva e o vento atingem as colheitas de um agricultor, o mundo exterior impõe-nos as suas condições inevitáveis. Estas condições em si não são um sistema. Nossa escravidão a eles é. Como é que as ondas do destino nos varrem tão rapidamente? Como é que mesmo os menores infortúnios e pequenos momentos de sorte influenciam nossas emoções como marionetistas? O filósofo estoico Epicteto explicou isso da seguinte maneira, e passo a citar: os homens são perturbados, não pelas coisas, mas pelos princípios e noções que formam a respeito das coisas. A morte, por exemplo, não é terrível, caso contrário teria parecido assim a Sócrates. Mas o terror consiste na nossa noção de que a morte é terrível. Portanto, quando estivermos impedidos, perturbados ou entristecidos, nunca atribuamos isso aos outros, mas a nós mesmos, e isto é, aos nossos próprios princípios. Fim da citação. O sistema funciona enquanto adicionarmos combustível a ele. Quanto mais vemos tragédia e bênção naquilo que é natural e está além do nosso controle, mais a fortuna determina como nos sentimos. Felizmente, os estoicos nos fornecem sabedoria para escapar do sistema. Estas são 7 ideias estoicas que podem ajudar-nos a substituir um modo de vida extremamente vulnerável, errático e muitas vezes tempestuoso por um prazer tranquilo de liberdade. 1. Ser alegre aconteça o que acontecer. Quanto tempo perdemos esperando que coisas boas acontecessem e que coisas ruins nunca aparecessem? Quantas horas choramos porque o futuro foi diferente do que esperávamos? Os humanos tornaram-se mestres na luta contra o destino e, posteriormente, no sofrimento da dor inevitável que isso traz. Nossa discordância com a incerteza é um grande negócio, e nosso medo do infortúnio é uma oportunidade a ser explorada. Muitos tentam nos vender promessas para o futuro, como a ilusão de segurança, a proteção de nós mesmos e dos entes queridos, a prevenção de encontrarmos coisas de que não gostamos. Assim, como escravos dos nossos gostos e desgostos, tentamos enganar o destino ajustando o nosso ambiente para manter o infortúnio afastado. Mas não podemos trancar todas as portas da vida. Não podemos policiar todas as ruas e becos da realidade. Apesar do tempo, esforço e dinheiro gastos em medidas de proteção, o destino sempre vence. Nós, portanto, escapamos do sistema aceitando o que vier, em vez de pagar caro como uma tentativa vã de resistir ao inevitável. Ao fazer isso, é menos provável que deixemos que outros capitalizem nossos medos e ficaremos menos perturbados quando ocorrer um infortúnio. Como afirmou Sêneca, e passo a citar: por que, então, deveríamos ficar com raiva? Por que deveríamos lamentar? Estamos preparados para o nosso destino, deixe a natureza lidar como quiser com os seus próprios corpos, sejamos alegres, aconteça o que acontecer, e reflitamos firmemente que não é nada nosso que perece.
2. Preocupar-se menos com a reputação. Os estoicos consideram a reputação um chamado ou indiferente preferido. É bom ter, mas você não precisa disso para ser feliz. Além disso, como acontece com qualquer coisa externa, a reputação está, em última análise, fora do nosso controle. Algumas pessoas passam a vida inteira construindo uma boa reputação para si mesmas, apenas para vê-la destruída por causa de um único passo em falso. Outros vivem vidas de crime e desrespeito total pela sua posição social, mas de repente ganham fama e admiração por acaso. Conclusão: a reputação é tão inconstante quanto o vento. Quanto mais nos preocupamos com a boa reputação, mais nos tornamos dependentes da opinião de outras pessoas, o que não é confiável. Além disso, se nos preocuparmos com as opiniões dos outros, estaremos abertos à manipulação e à exploração e tornar-nos-emos escravos do ambiente. Epicteto argumentou que não deveríamos permitir que o nosso desejo de uma boa reputação atrapalhe o nosso bem-estar mental. Se necessário, devemos aceitar coisas como vergonha, culpa, exclusão e ridículo, se isso nos permitir adquirir tranquilidade e liberdade, e estes últimos estão sob nosso controle e, portanto, não são controlados e são independentes do que as outras pessoas pensam ou dizem. 3. E aprendendo a suportar. Na maioria das vezes, quando estamos em uma situação indesejável, desejamos escapar dela rapidamente. Mas isso nem sempre é possível. E então passamos a reclamar e a lamentar-nos e a sentir-nos mal por isso, pois acreditamos que temos direito a uma posição melhor. Mas, em última análise, não temos direito a nada e, muitas vezes, a melhor maneira de lidar com uma situação é suportá-la. Quantas vezes nos desviamos do nosso caminho, traímos a nossa moral, comprometemos os nossos valores simplesmente porque não queríamos suportar a dor. A dor é a arma poderosa que faz com que pessoas boas façam coisas ruins ou se abstenham de fazer coisas boas. A dor, então, continua sendo uma ferramenta de controle, e na nossa tentativa de fugir disso, caímos diretamente na armadilha daqueles que tentam nos controlar. Assim, estamos dispostos a trocar a nossa liberdade por um pouco menos de dor e desconforto. Se acharmos difícil suportar situações dolorosas, talvez queiramos recorrer a Marco Aurélio. Suas meditações nos ensinam que a resistência não é necessariamente ruim. A resistência pode ser um propósito, algo benéfico para nós, mesmo que a consequência seja a morte. Cito: tudo o que acontece é suportável ou não. Se for suportável, então aguente. Pare de reclamar. Se for insuportável, pare de reclamar. Sua destruição também significará o seu fim. Apenas lembre-se: você pode suportar qualquer coisa que sua mente possa tornar suportável, tratando isso como sendo do seu interesse. No seu interesse ou na sua natureza. Fim da citação. Poderíamos comparar esta abordagem à interpretação de Albert Camus da figura mitológica grega Sísifo. Os deuses condenaram Sísifo a empurrar uma rocha colina acima por toda a eternidade. Seu único caminho para a libertação era desfrutar plenamente de seu destino, de modo que seu castigo deixasse de ser um castigo. 4. Abandonar as pessoas. Fortes apegos às pessoas podem ter consequências devastadoras. Significa que a própria possibilidade de perdê-los começa a ditar nossas vidas, a tal ponto que cada movimento nosso é uma tentativa desesperada de evitar um final de jogo inevitável, a separação entre nós e a pessoa a quem estamos apegados. A história de amor entre Padmé e Anakin nas prequelas de Star Wars mostra lindamente os perigos de apegos prejudiciais e como isso acolhe forças das trevas para nos manipular e escravizar. Palpatine usa o medo de Anakin de perder Padmé para controlá-lo, com todas as consequências horríveis. Se Anakin tivesse sido capaz de amar, não de uma forma sufocante, medrosa e possessiva, mas sim com base na liberdade, confiança e desapego, o lado negro teria sido impotente sobre ele. Epicteto nos dá alguns conselhos duros, mas poderosos, sobre o apego às coisas de que gostamos, que é que devemos vê-las como são, como destinadas a serem quebradas ou mortas. Passo a citar: se, por exemplo, você gosta de uma xícara de cerâmica específica, lembre-se de que você gosta apenas de xícaras de cerâmica em geral. Então, se quebrar, você não será incomodado. Se você beijar seu filho ou sua esposa, diga que você beija apenas coisas que são humanas, e portanto, não será perturbado se algum deles morrer.
5. Abandonar as coisas materiais há uma razão pela qual as pessoas ficam presas na roda do hamster das horas de deslocamento para trabalhar em um trabalho que odeiam, sendo informadas sobre o que fazer, dia após dia, muitas vezes até a exaustão, e estamos dispostos a sacrificar nosso precioso tempo e energia para adquirir bens materiais. A sociedade nos diz que a felicidade é condicional, pois depende de todos os tipos de circunstâncias externas. Precisamos daquele mínimo de dinheiro, daquele status social, daquele grupo de amigos, daquela casa no subúrbio. E enquanto não tivermos isso, não estaremos felizes. Mas, embora sejam alcançáveis para muitos, vale a pena buscar essas coisas? Fazem, acima de tudo, parte do domínio onde imperam o destino e a fortuna. Consequentemente, eles nos chutarão e nos atirarão, como um brinquedo de criança, simplesmente porque escolhemos lutar com aqueles que nunca poderemos vencer. Em sua carta a Lucílio intitulada Sobre as verdadeiras e falsas riquezas, Sêneca questiona o valor de todos esses bens materiais que buscamos, como os sofás dourados ou móveis de joias. Eles realmente nos fazem felizes? Ou é para mostrar ao mundo que estamos vivendo uma vida boa? Sêneca chega a dizer que não devemos permitir que nossa felicidade dependa de nada fora de nós, desde riquezas como ouro e prata até as coisas mais simples como água e mingau. Fazer isso nos torna independentes de qualquer circunstância externa, por mais trivial que seja. Sêneca argumenta que não há pessoa sobre quem a fortuna tem pouco poder, mas a pessoa sobre quem ela não tem nenhum poder, goza de verdadeira liberdade. Ele então se refere às palavras de seu professor Ataluz, e passo a citar: se você estiver disposto a pensar frequentemente nessas coisas, você se esforçará não para parecer feliz, mas para ser feliz e, além disso, para parecer feliz para si mesmo, em vez de parecer feliz para si mesmo, do que para outros. 6. Escolhendo nossa resposta a uma reação típica às pessoas que nos provocam, insultam ou de alguma forma tentam nos ofender é responder com raiva e hostilidade. Assim, o sistema dá a outras pessoas o poder de nos fazer sentir mal, pois deixamos que o seu comportamento afete a forma como agimos. Mas então, como acontece na busca por uma boa reputação, vinculamos nossa felicidade às ações de outras pessoas. Idiotas, pessoas tóxicas, narcisistas, psicopatas, essas pessoas vagam pelo mundo como nuvens de chuva, banhando-nos com sua malícia, esperando que soframos sua ira. Mas há uma escolha, ou como escreveu Victor Franco, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Na nossa resposta reside o nosso crescimento e a nossa liberdade. Se respondermos a essas pessoas com raiva, medo e hostilidade, então entregaremos a elas a chave de nossas faculdades emocionais. Mas se decidirmos ser indiferentes a eles, eles apenas poluirão o espaço que nos rodeia, mas não os nossos corações e mentes. E assim, não afetarão a nossa liberdade e a nossa tranquilidade interior. A lição aqui é que só seremos escravos se decidirmos ser ou não percebermos que temos a opção de ser livres. 7. Aceitar a morte. Algumas pessoas afirmam que a raiz de todos os medos é o medo da morte. Tal como acontece com o medo da dor, o medo da morte também pode ditar a forma como vivemos. Os estoicos argumentariam que uma vida virtuosa é muito mais importante do que uma vida longa. Não temos nada a dizer sobre este último, mas temos tudo a dizer sobre o primeiro enquanto estivermos vivos. Se temermos a morte, podemos acabar vivendo para evitá-la, em vez de viver para a própria vida e torná-la grande. Quando vivemos a vida para evitar a morte, escapamos continuamente de circunstâncias que contêm a menor ameaça e procuramos circunstâncias que nos mostram uma ilusão de segurança. Tornamo-nos ovelhas ansiosas que seguem qualquer pastor que nos prometa a luz de outro dia. Mas nenhum pastor pode salvar-nos da consequência inevitável da vida e da desintegração daquilo que consideramos ser o regresso dos nossos corpos físicos à natureza. É inútil temer a morte. Ou pior, é perigoso, pois o medo da morte pode impedir-nos de viver com coragem e virtude. Mas a morte, argumenta Marco Aurélio, também é uma das coisas exigidas pela natureza. Como o crescimento, a maturidade, os primeiros cabelos grisalhos. Tudo vem e passa a existir e desaparece. Cito: então é assim que uma pessoa atenciosa deve esperar a morte, não com indiferença, não com impaciência, não com desdém, mas simplesmente vendo-a como uma das coisas que nos acontecem.
Agora você antecipa a saída da criança do ventre da mãe, é assim que você deve esperar a hora em que sua alma emergirá de seu compartimento. Obrigado por assistir.